Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma partilha da Casa Urusvati. Em nome da coordenação da Casa Urusvati, dou as boas-vindas a todos vocês, irmãos do fogo, do amor, essa comunidade viva, alegre, amorosa, mais uma vez unida para aprofundarmos nos estudos da Ética Viva ou Agni Yoga. Hoje, 23 de setembro de 2025, vamos seguir, né, na partilha, um tema, né, que foi passado pela Coordenação Internacional da Ética Viva no dia 24, o último dia 24, que é Cosmologia, Cosmogonia. E hoje nós teremos a partilha do Albério, que é um professor químico. Ele é vice-presidente do SEAS, né, em Salvador, e estudante de Ética Viva. Bem-vindo, Albério, já agradecendo pela partilha de hoje. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Gratidão, Cisibel. Bom, eu vou estar tratando hoje de um tema assim bastante instigante, né? Que é a contemplação. Então, como é um tema que a gente precisa mergulhar assim com mais, sei lá, com o coração muito aberto, a mente muito aberta, porque não é um tema tão simples. Mas eu procurei, porque a gente não vive essa contemplação no sentido espiritual da palavra, então eu peço que vocês tenham paciência também para refletir juntos, para refletirmos juntos e poder conseguir levar algo que seja útil nesse caminho em direção ao cosmos, né? Bom, eu vou precisar colocar umas slides, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Seis, seis, seis. Pronto, já aparece aí, né? Sim, Albério, o sol não está. Ah, agora sim, perfeito. Tudo certo? Pronto, vamos lá. Então, o tema que nós escolhemos foi contemplação, caminho para o infinito. Bom, antes de entrarmos no tema da contemplação, nesse sentido espiritual da palavra, é bom lembrar que contemplação é uma palavra utilizada, né, no nosso português para expressar uma ideia de contemplar algo, por exemplo, uma obra de arte, e procurar perceber a essência daquela obra, né? Ou você contemplar a natureza, ou pode ser na figura de um animal, ou contemplar uma criança. A gente sempre que entra nesse movimento, a gente está procurando perceber algo além do que está manifesto aos nossos olhos, né? Sempre tem, quem pode dizer assim, a gente quer perceber a alma daquilo. Eu estou falando isso, eu sei que tem artistas aqui. Se eu estiver falando alguma coisa que não estejam exatamente de acordo, vocês podem me ajudar, viu? Então a ideia é essa, de, de que tem essa percepção dessa essência, né, no que você contempla. Então, eu vou começar o tema da contemplação no sentido espiritual da palavra, que também não deixa de ser o que está relativo ao significado da palavra contemplação no português, mas entra em alguns detalhes que saem um pouco dessa ideia apenas, né? Ela expande o conceito. Vamos lá. Eu já vou começar trazendo, né, uma frase que a gente acabou se inspirando dentro dos estudos que eu fui fazendo para poder abordar o tema, que diz assim: ao trilhar o caminho para a contemplação, cada ser humano descobre em si o poder de captar o plano divino e de manifestá-lo no espaço e no tempo. Então, vocês já podem observar que a ideia da contemplação já traz uma proposta
de você acessar o plano divino. Quando nós contemplamos uma obra de arte, a gente contempla e podemos acessar a essência daquela obra, que não deixa de ser algo espiritual, que não deixa de ser algo divino, né? Mas aqui, de uma forma assim mais objetiva, o estado de contemplação, que é o que nós vamos acabar entrando no mérito, é que permite perceber o plano, no sentido mais amplo da palavra, né? Do que a nossa alma, vamos dizer assim, como um fragmento do plano de Deus, a gente possa acessar a nossa essência. Então, seria uma espécie de autocontemplação, né? Você entrar em você mesmo e buscar esse encontro com a sua própria essência. Talvez essa seja a grande diferença. Vamos seguindo aqui. E por que caminho para o infinito, né? Contemplação, caminho para o infinito. Vamos ver como é que a gente pode entender essa ideia. Primeiro, vou trazer aqui a ideia do imã cósmico, que já é bem da linguagem da Agni Yoga, né? Aqui eu trago algumas reflexões que ajudam a entender a contemplação. O imã cósmico, ou Cristo cósmico, é a força de atração divina que transmite luz e sabedoria através dos níveis da existência, até alcançar o ser humano. Sob a ótica espiritual, ele é o canal da cura universal. Sob a ótica científica, pode ser visto como um campo de ressonância que conecta todas as partículas e dimensões em um tecido invisível. Esse, essa ideia que foi passada aqui é fruto também de uma reflexão com o conhecimento trazido pela ética viva, né, pela Agni Yoga, e também um paralelo com a ciência, em especial o livro Espaço, Tempo e Além. Não sei se vocês conhecem, mas deu essa ideia, né, que a ciência ela também já começa a vislumbrar essas realidades, que são chamadas de realidades quânticas, mas, de qualquer forma, o imã cósmico já se adequaria com isso. Bom, aqui tem uma passagem do infinito que reforça um pouco essa ideia. O imã cósmico da evolução está predestinado a atrair eternamente, indicando o caminho para a perfeição. Aí eu já faço uma pausa, já diria assim, Jesus, quando ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na verdade, naquele momento que Jesus expressou essa ideia, ele estava se referindo ao Cristo que habitava nele, né? Que ele estava muito além até do que o Cristo que habitava nele. Naquele momento, ele poderia dizer que era o Cristo planetário, integrado também com o Cristo cósmico, né? Então, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está referindo ao Cristo, então o Cristo é o caminho. Então, todo o caminho do cosmos está associado ao Cristo. E nada melhor do que a ideia do imã cósmico, que expressa essa realidade do Cristo cósmico, que na verdade são sinônimos, né? A palavra imã cósmico e Cristo cósmico são sinônimas, significam a mesma coisa. E depois diz: a sucessão de portões que conduzem às novas esferas, nós chamamos de infinito. A criatividade do espírito cresce com cada nova corrente de evolução. Aí é o parágrafo 113 do infinito. Eu peguei só esses dois pontos, o parágrafo é um pouco maior, mas porque aqui tem chaves, né, importantes, né? Além de entender que o Cristo cósmico é o caminho da evolução infinita, vamos dizer assim, ele fala também aqui das sucessões de portões que conduzem às novas esferas. Observe que sempre no ensinamento espiritual, a gente tem que sempre estar falando de portais. Portais, portões são sinônimos, digamos assim. Então, esses portais, na linguagem espiritual, a gente costuma chamar de iniciações ou expansões de consciências, né? Então, nada melhor do que para traduzir a ideia do infinito, do que você imaginar que existem vários portões
que cada uma consciência que está em evolução deve passar portão após portão e ir seguindo para o infinito. E aí tem uma relação direta com a contemplação, que é o que nós vamos, aos poucos, vamos entendendo e nos ligando com essa ideia. Antes de ir para a informação genérica, o conceito direto da contemplação no sentido espiritual. Mas é importante essa questão da sucessão dos portões. Aqui tem uma passagem também do espaço-tempo e além. Eu fiz algumas alterações na linguagem, mas pegando a essência desses ensinamentos científicos, né? A física moderna nos convida a compreender que espaço e tempo não são absolutos, mas dimensões flexíveis, moldadas pela consciência do observador. Essa visão abre um horizonte profundo. Quando contemplamos, nos tornamos observadores conscientes, capazes de participar do processo criativo que sustenta a realidade. E aí já aparece o coração. O coração é o observador sagrado que traduz possibilidades quânticas em experiências vividas. Então veja que a ciência ela já traz essa perspectiva, essa ideia do observador de influenciar na realidade, isso é uma das realidades quânticas, né? E o observador, ele quando escolhe o tipo de experiência, ele está dizendo como as partículas subatômicas devem se comportar. Então, o observador influencia no observado. E, na verdade, ele até muda o observado, ele transforma o observado. E o coração, nesse ponto de vista do trabalho espiritual, já que a Agni Yoga está associada ao coração, que nós precisamos nos conectar ao coração para poder acessarmos o fogo, que você já conhece, o fogo que está associado ao Cristo como fogo solar, que justamente é a integração de espírito e matéria, é uma forma de você expressar essa realidade quântica num sentido ainda mais profundo do que a ideia científica, que ainda é um conceito mental. Embora a mecânica quântica ela pesca, quer dizer, ela provoca uma reflexão bem mais abstrata, né, do que apenas um conceito intelectual. Daí está fazendo esse contraponto com essa realidade espiritual. E o próprio coração é um portal. O coração, de novo, ideias que foram sendo sintetizadas, né? O coração se manifesta como o cálice sagrado que integra céu e terra, microcosmo e macrocosmo, revelando que a vida é, em sua essência, comunhão com o infinito. Poderíamos acrescentar aqui que integra espírito com matéria, o coração que integra o fogo elétrico com o fogo fricativo, que resulta no fogo solar. Eu gosto muito da metáfora da lâmpada incandescente, é aquela lâmpada que não existe mais, né? Que tem aquele corpo de vidro transparente e dentro tem um filamento de tungstênio que quando a energia elétrica passa naquele filamento ela encandece, né? Com a resistência que aquele filamento faz em relação à corrente elétrica e acaba incandescendo e iluminando. Que a gente faz uma analogia, né? Que a energia elétrica é como se fosse o fogo elétrico que passa na matéria, que é o próprio filamento, né? Ele passando pela matéria, ele provoca uma fricção, provoca um atrito, e aí incandesce, que nem o fogo solar, que se espelha depois como essa luz que a gente sempre associa ao estado de iluminação. Então, o próprio Cristo, a gente pode dizer que é a perfeita integração entre espírito e matéria. E o coração, como é um Cristo interno, é como se fosse um fragmento do Cristo cósmico, ele também faz esse papel de trazer o fogo elétrico, que é o espírito, que é a mônada, né? E integrar
com o fogo fricativo, que está mais ligado à personalidade, embora a partir do etérico, né? Porque o corpo físico ele não é um princípio, como é dito nos ensinamentos. Bom, eu estou seguindo aqui, viu, gente? Mas caso seja necessário, vocês podem fazer observações também, viu? Bom, e aqui, mais uma vez, um parágrafo da Agni Yoga, do livro Coração, que diz assim: o significado de um coração flamejante é grande. Ele é verdadeiramente um imã cósmico. Podemos dizer também, ele é verdadeiramente um Cristo cósmico. O mais difícil para as pessoas é admitir seu próprio significado cósmico. Então, aqui dá uma ênfase muito grande no coração, porque o coração é quem permite que a gente possa contemplar essas realidades cósmicas, já que nós estamos falando de cosmogonia e cosmologia, né? Então, veja a importância do coração, não poderia deixar de ser, nesse contexto da contemplação em direção ao infinito. Aqui eu faço uma pausa assim pra, sobre a questão do laboratório alquímico, por conta de minha ligação com a química e a minha busca está muito associada à alquimia, né, no sentido de, por acaso, né, eu ter sido químico e encontrei um pouco dessa questão da alquimia. Então, eu trouxe aqui uma relação do coração com a alquimia. Então, o coração, como laboratório alquímico, ele entra em ressonância com o cosmos, veja o que o coração faz, né? Ele recebe e irradia energias espirituais e ele transmuta e cura múltiplos níveis. Veja que coisa interessante, né? Então, quando fala que o Cristo, no sentido espiritual, o Cristo cósmico é um curador, o coração também é um curador. E a alquimia, via de regra, embora Hermes diga assim, alquimia é purificação, mas quando nós falamos em purificação, nós estamos falando em cura, porque o processo de curar é apenas você permitir o processo da alquimia, que é de purificar, para que as energias superiores se manifestem através dos nossos veículos de manifestação. E quanto mais puro eles estejam, mais essa energia é transmitida. Voltando para a metáfora da lâmpada de tungstênio, é como se o espírito que faz encandecer aquela resistência elétrica da lâmpada, ela transmite aquela luz através daquele vidro, né? Então, o vidro é como se fosse nossa personalidade. Então, a alma seria aquele núcleo irradiador e o espírito, a energia elétrica. Então, essa lâmpada, ela tem que ser bastante transparente para que os raios luminosos eles passem através e iluminem o ambiente. Mas nós costumamos, é, a poeira cai em cima da lâmpada, por exemplo, que são nossos hábitos, nossos vícios, nossa forma de usar a energia, e acaba deixando a lâmpada um pouco turva. Então, o nosso papel é purificar essa lâmpada, né? É limpar essa personalidade para que a alma se expresse. No cura esotérica, o tibetano fala disso, né? Que a doença é a inibição da alma. Então, a cura seria permitir que, que a alma se manifeste, né? Então, daí essas ideias. Então, quando contemplamos, ajustamos nossa frequência interior ao compasso cósmico e o coração se torna um laboratório alquímico de transformação e transmutação de energias. Então, veja a importância do coração, né? Aqui, de novo, conceitos do estudo, né? Agora, como caminhar para o infinito, né? Nós já temos alguns elementos, então podemos pensar na contemplação, como é que caminha para o infinito. Na verdade, todos nós que estamos aqui, nós já viemos fazendo algumas coisas que têm a ver com isso. Mas a gente costuma dizer assim, vou meditar, né? Vou sentar para meditar.
Mas antes da meditação, você passa por um conceito de que seria um caminho da meditação, que é a concentração. Então, é muito comum no treinamento espiritual que a pessoa aprenda a visualizar. Visualizar no sentido de imagens. Um artista plástico, por exemplo, eu não sou artista plástico, mas os artistas plásticos eles conseguem ter uma visão tão perfeita daquilo que ele vai expressar, que ele é como se ele estivesse olhando para a mente dele, aquela visão, e vai ali pintando aquele quadro, né? Então, aquela visão, aquela imagem, quanto mais você consegue perceber ela, mais nitidamente você transfere, né? Então, esse é um processo de concentrar. Então, essa concentração é o estágio primeiro desse caminho para a contemplação, vamos dizer assim. E aí tem uma imagem, né, de uma lente convergente, que quando a luz chega dispersa em cima dela, ela, por ser convergente, ela pega esses raios luminosos e foca num único ponto, né? E queima um papel, por exemplo. Não sei se vocês já brincaram quando criança. Então, esse é um processo de concentrar. Então, seria a ideia do concentrar isso, você conseguir manter a mente focada num determinado ponto. Quando você faz isso, quanto mais profundamente você faz isso, o foco da mente sobre a imagem para atingir determinado objetivo, você vai tornando a mente mais receptiva. Nesse momento, você pode entrar em meditação, que é a prática de acalmar a mente para alcançar percepções internas mais amplas ou expandir a consciência. Então, no momento que você entra em meditação, é porque você já passou por uma fase de concentração. Aí você desliga e começa a perceber algo que está além daquelas imagens que concentrou. Então, é muito comum nas meditações nossas, aqui até no início, Sueli conduziu a meditação. De fato, ela conduzia um processo de concentração naquilo que ela estava levando às imagens. Mas à medida que faz isso, em determinado momento, nos intervalos, que a gente foge um pouquinho, é como se a gente tivesse vislumbres de percepções maiores que podem vir, intuições, etc. E a gente começa a meditar. E depois desse estágio da meditação, quando a mente acalma, aí nós entramos na contemplação. Aqui eu começo com o detalhe, já reforçando, né? Quando você medita e acalmou a mente, naquele momento que você está, claro que o coração, você meditando no coração, você acessa mais rapidamente. Tem um ser feminino de Aldebaran, de consciência extraterrestre, que ela diz assim, que quando você se volta para o coração, a mente silencia, os pensamentos silenciam. Então, repare que na concentração ainda nós estamos usando muito a mente, ainda que usando imagens, mas ainda estamos lá. Quando você mergulha no coração, o silêncio acontece. E nesse silêncio, que é a meditação do coração, você pode, eventualmente, entrar em contemplação. Pode ser uma contemplação momentânea, como pode ser uma contemplação maior e receber intuições, enfim, é um processo de acessar o plano nesse sentido. Cada consciência, em seu nível de evolução, aspirante, discípulos, mestres, consciências superiores, cada um tem um nível de contemplação. Bom, vou usar aqui uma metáfora. Quando nós entramos na escola, nós começamos lá no meu tempo era o primeiro ano A, que você entra. Hoje tem um bocado de coisa antes, tem maternal, tem um monte de outras possibilidades de escola, mas trazendo da minha lembrança, né? Então, naquele primeiro ano, você começa a acessar conhecimentos básicos, né, que vão lhe preparando para um estágio seguinte. Depois você passa para o primeiro ano B, como era antigamente, segundo ano, terceiro ano. E se você observar,
Cada vez que você está num determinado ano escolar, você está aspirando o próximo, né? Então, é como se você estivesse contemplando o próximo. E depois você acessa o próximo, depois outro, depois outro. Então, você vai tendo uma expansão do conhecimento que vai lhe preparando para você viver no mundo, seja no sentido do como a escola lhe prepara muito mais para a prática profissional, você vai se preparando para uma prática profissional, ainda que não seja nos primeiros estágios, mas você precisa daquelas bases, até chegar lá adiante. Então, fazendo essa analogia, é como se tivessem graus, né? Também no que se refere a cada consciência. Então, nós aqui, que somos, na maioria, as aspirantes, talvez alguns discípulos, o aspirante ele está numa fase que ele está aspirando a entrar em comunhão com a alma, vamos dizer assim, que seria a aspiração, né? O discípulo, já está mais acessando a alma do que o aspirante, ele já começa a passar por processo de expansões de consciências que podem ser consideradas iniciações, primeira iniciação, segunda iniciação, né? E ele pode atingir um discípulo avançado ou um adepto quando ele atinge a terceira iniciação, que aí ele já está acessando mais coisas ainda, né? E os mestres, eles já têm consciência do plano digamos assim, do logo solar para o nosso planeta, né? Eles já têm um acesso maior. Então, cada um no seu nível contempla sempre um plano além. O discípulo está contemplando para chegar a um nível de adepto, iniciado, um arate, né? Como é chamado. Se bem que o arate já podia ser até mais adiante. Bom, que seria um mestre também. E está tentando ser um mestre, né? E o mestre está procurando também atingir consciência de mestres que já estão mais adiante, e assim por diante. Então, cada um contempla no seu nível, que revela, né, aspectos da unidade da vida em cada nível da existência. Então, a gente tem que usar um pouco da abstração, né, e ficar imaginando esses níveis internos que você mergulha e vai vivendo cada um daqueles níveis. E isso é o caminho do infinito que foi dito lá no início, né? Bom, cada um aspira a algo e vai manifestando no seu nível aquilo que te cabe, né? Tem que ir para a ação daquilo que você percebeu, daquela intuição, daquela revelação, daquilo que você aspirou e foi inspirado. Então, tem consciências que aspiram o plano de Deus e modelam uma galáxia. Então, você vê que no macrocosmo, né, você faz tem esse tipo de consciência. No microcosmo também tem, né, os elementais, né, os devas, etc., que também aspiram o plano de Deus no nível deles e manifestam maravilhas no microcosmo, né? Então, de novo, fruto da contemplação, como artistas, né, que percebem uma realidade interna e plasmam no mundo da forma essa realidade. E aqui eu peguei essa imagem que a gente falou de iniciações, né? A gente fala o caminho para Shambhala. Então, aqui o caminho para Shambhala, a simplicidade da alma abre o caminho para Shambhala. Na verdade, a gente pode dizer assim, que a contemplação abre o caminho para Shambhala. Então, você vai ver que nós temos aqui no nível mais baixo, né? Nós temos aqui os novos servidores do mundo, né? O novo grupo de servidores do mundo. Temos aqui a humanidade um pouco abaixo. E nessa condição aqui de novos servidores, aspirantes, né? Discípulos, etc., nós estamos meditando para trazer o plano à existência, o plano de amor, né? E também da sabedoria, que aqui está como inteligência. Então, nós estamos fazendo esse papel. A maioria da humanidade faz isso inconscientemente ou ainda nem se tocou dessa busca da alma. Mas, de qualquer forma, os novos servidores do mundo fazem parte dessa humanidade e vão puxando para que a gente se volte para a alma, para que o quarto reino, que é o reino humano, atinja um reino superior, que seria o reino da alma, né? A alma, ela já começa, fica aqui na mediação, né?
entre o eu inferior, desse primeiro triângulo, com o eu superior, que é o segundo, e aqui nós vamos ter a hierarquia mediando esse processo, né, a partir da mente abstrata, e já interagindo com a razão pura, a vontade espiritual no plano búdico, né? Aí você tem a trindade superior, Manas, Budi e Atma, que a hierarquia acaba funcionando, e o Cristo também entra por aqui, né? E aqui tem os Nirmanakayas, que são contemplativos divinos, e nós vamos seguindo. Eu não tenho um domínio total sobre isso aqui, porque isso é um conhecimento dos mestres, eu só estou procurando entender um pouco. Então, aqui nós vamos encontrar a vontade divina que está relacionada a Shambhala. Aqui dá para fazer de novo a relação dos três fogos no nível planetário. O fogo elétrico de Shambhala, o fogo fricativo da manifestação na condição humana e o fogo solar, que seria essa interação entre os dois fogos, ou entre espírito e matéria, né? E atingisse essa condição de iluminação no nível da humanidade. Então, no nível de contemplação planetária, né? Resumindo, nós temos aqui Shambhala, que estaria no limite, né? Já envolvido com o Logos solar. Aqui nós temos o Cristo planetário e hierarquia. O Cristo seria a síntese da hierarquia, vou usar essa palavra, né? Depois aqui nós temos que vão nos inspirando, né? Sempre os de cima inspiram, né? Ou melhor, mandam inspirações, né? Aspiram para que a gente vá. A gente aspira para receber as inspirações. Então, sempre o Cristo planetário está aspirando Shambhala, Shambhala está inspirando. Os novos servidores do mundo estão aspirando a hierarquia nos inspira. A humanidade acaba recebendo a influência dos novos servidores do mundo. Os reinos da natureza também aspiram à condição humana, e a humanidade inspira os reinos inferiores. E um vai revelando para o outro o plano superior, à medida que cada um atinge seu estágio de purificação suficiente para poder receber aqueles processos superiores. Aqui tem, eu vou passar esse material, já passei para a Cisibel. Aqui tem uma referência, um link, e dá acesso a alguns conteúdos interessantes que eu acabei estudando dele também. Se tiver interesse, o material fica à disposição, o material do PowerPoint. Bom, e aqui, contemplação e a cura do ser humano. Você lembra que eu falei do Cristo cósmico como curador, né? Então, a harmonia com ritmos cósmicos, a gente já está vendo que todo o tempo que a gente quer é perceber o que está acima para trazer para baixo, né? No nosso nível. Expressão dos planos superiores, à medida que a gente vai captando, a gente vai expressando. Isso traz o fluxo do amor universal pelo coração humano, isso no nível do indivíduo. E aqui a descrição do mestre tibetano sobre a cura. A verdadeira cura acontece quando a natureza do Cristo interno se expressa plena, espontânea e automaticamente na personalidade. E, através dela, os três fogos do processo criativo, o fogo da matéria, o fogo da alma e o fogo elétrico do espírito, misturam-se. E há então a manifestação perfeita na Terra, na vida física, emocional e mental, e na vida espiritual, de um Filho de Deus encarnado, um Cristo. Isso aí é a ideia assim, mais ampla que eu vi sobre cura do indivíduo. Sobre cura, a gente pode pensar nessa expressão, vamos dizer assim, a cura do universo manifestado. Seria quando toda a ideia de Deus, o imanifestado, né, o absoluto, pudesse se expressar na criação por todos os níveis de expressão. Por isso que se diz que o Deus manifestado ele não é perfeito, ele só vai ser perfeito quando houver essa manifestação. Unificação é o resultado da iniciação, como eu acabei de falar, né? Então, a cura universal seria essa expressão absoluta da vontade de Deus, do absoluto. E aqui, como a gente falou da cura esotérica, o mestre tibetano traz essas informações. Primeiro, sobre a personalidade.
O processo iniciático do ser humano ocorre com propósitos distintos para cada aspecto da trindade humana. A finalidade evolutiva da personalidade consiste na conscientização do aspecto egóico aí com letra maiúscula, leia-se alma, do aspecto egóico pelo homem, subordinando a natureza inferior ao seu controle. Em outras palavras, você colocar a sua personalidade, que deve estar integrada, à disposição da alma, para a alma se expressar. Segundo ponto, a alma começa a fazer sentir a sua força nos homens mais avançados. E de modo crescente, no caminho probacionário, que é o caminho que a gente costuma associar com o sofrimento, né? Quando você entra em conflito entre o que é real, no sentido essencial da palavra, e o que é ilusão, que está nos nossos planos de evolução, quando entra nesse conflito, que a gente tem essa percepção, começa esse conflito de dualidade interna e nós entramos no caminho probacionário. Até que na terceira iniciação, que é a expressão do terceiro aspecto, né, realiza-se o controle do eu inferior pelo superior. E o aspecto mais elevado começa a fazer sentir a sua energia. O eu superior reflete aquele triângulo superior que eu me referi no slide passado. E o terceiro, o aspecto mônada, é apenas alcançado nas iniciações finais, quarta e quinta iniciações, quando o homem está se aproximando do fim de sua jornada, sendo já perfeito. A mônada reflete. Na quinta iniciação, o ser humano atinge sua libertação ou cura total no plano de evolução da Terra, que foi essa descrição que o tibetano colocou como cura, no sentido mais amplo da palavra. Você está curado a nível planetário quando você atinge a quinta iniciação. E essa quinta iniciação, você é como se fosse uma luzinha que brilhasse como um Cristo no corpo crístico do Logos planetário, que é o nível búdico. Bom, tudo isso tem um porquê, né? A gente está contemplando, a gente está buscando, mas sempre existe algo a ser expresso. Então, esse é o chamado à ação, né? Cada ser humano pode captar o plano divino, sintetizar energias cósmicas em forma de pensamento e manifestar amor universal e servir a vida. Então, esse é o que eu resumi que cada um tem que buscar, né? Na prática, o que é que nós podemos fazer com isso. E para finalizar, aqui tem um parágrafo do Infinito 1, parágrafo 9.3. A independência da existência do homem é uma impossibilidade. A essência do imã cósmico une tantas manifestações do cosmos entre si mesmas que é impossível imaginar alguma existência independente. Somente o imã cósmico pode introduzir alguma existência na cadeia da manifestação. Então, reafirmando o papel do imã cósmico de ser o tradutor do plano de Deus, usando essas palavras por minha conta. Pronto, amigos. Isso que nós trouxemos fica aberto para algum tipo de comentário, fiquem à vontade. Gratidão enorme, Albério. Foi maravilhosa a sua partilha, muito didática, muito rica. Realmente, Eu, por favor, pode falar, Aurora. boa noite, em primeiro lugar, agradecer ao Boa Albério, né, noite, por Aurora. essa palestra, né, tão maravilhosa, porque trabalhando na união dos ensinamentos dos dois mestres do Ashram da Síntese, né, o Moria e o tibetano, ele conseguiu mostrar para nós a unificação da meditação ocultista com a Agni Yoga. Então, foi descrito todo o processo de meditação, desde a focalização de atenção até a iluminação, porque depois da contemplação ocorre a iluminação. E foi diretamente no coração, né? Que é o trabalho que a gente tem com a Agni Yoga. Então, e ao mesmo tempo, ele trouxe para nós a
completa execução do Antacarana. Ele fez o Antacarana da personalidade com a alma, que é o primeiro braço, e depois fez a segunda parte do Antacarana, que é a comunicação da alma com a mônada. Então, assim, foi riquíssima, tanto conhecimento que você trouxe e foi mostrando a gente como que é esse processo evolutivo, né? E no caso da cura esotérica também, que eu achei muito interessante, né? Gente que trabalha com cura esotérica há mais tempo, a gente focaliza a unificação, né, do chakra cardíaco no coração e através daquele vértice ágina coronária e alta maior, a gente emite a radiação de luz, né, para que a própria alma consiga fazer a sua autocura. Então, assim, é só para agradecer, porque você me relembrou muitos ensinamentos que estavam guardados aqui na minha memória. Muito obrigada mesmo. Nada, Aurora. Abraço. Gratidão pelas palavras. E depois você pode conversar sobre isso que você estava falando aí. Pode Ah, trazer tá, uma fala. tá, depois a gente faz isso. Obrigada. Obrigada, Aurora, pela contribuição. Olha, José Carlos, pode abrir seu microfone, José. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, Estamos sim. perfeitamente. Desculpem a escuridão, é que eu estou na sala aqui, porque minha mãe está lá na cozinha com a televisão dela. Antes de mais nada, obrigado aí, Albério, muito bacana a sua exposição aí, ajudando a gente a se inteirar, né, da, da Agni Yoga, né, que é o meu caso, que eu ainda sou iniciante no estudo. E interessante, e uma coisa só que eu queria observar é a palavra contemplar, né? Ela é feita do prefixo grego, se não me engano, ou latino, né? Que é o com, né? Que significa junto com, né? Junto. E templar, né? De exercer o lugar onde se manifesta o divino, né? Então, os gregos, né, sábios, os sábios que inventaram essas palavras, eles tinham isso também, provavelmente, como conceito, né? A capacidade de cada um de templar, né, de manifestar o divino nos mais diversos níveis, dependendo da capacidade consciencial de cada um. Então, você pode templar o próprio templo, ou você pode templar, né, a natureza, uma criança, né, o ser humano, o cosmos, o infinito, depende do nível consciencial de cada um, né? Então, a própria palavra, ela tanto revela, né, quanto encripta, né? Ela está dentro dela todo o conceito que você maravilhosamente aí desenvolveu, Gratidão, amigo. não é? É, E faz todo sentido, né? Está enriquecendo a ideia do significado, né? não é? E também só apontar uma sincronicidade. Hoje mesmo estava, porque eu já fui mais ligado a um movimento sufi, né, dos Naqshband, e eu tenho um grupo que eles mandam o Sobhat, né, que é a mensagem do preceptor da ordem, né? E justamente hoje ele estava falando sobre o imã, né? Que é um ser, né, da criação, né, que encarna para poder justamente ajudar os outros aí a seguirem o caminho da evolução, né? Então, ele tem uma consciência expandida em que contagia, né, a humanidade para a humanidade segui-lo, né? Então, o maior imã, né, dentro do islamismo, né, é Maomé, né? Mesmo desencarnado, ele continua guiando a humanidade, né? Então, assim como todos os outros, Cristo dentro do cristianismo, né? E assim vai Krishna. E isso que é bonito, né? Que a gente vê que a gente está numa interdependência, né? Onde a nossa evolução está garantida desde que a gente queira, né? Perfeito. Obrigado aí. Nada, amigo. Interessante essa ideia do imã, né? Você trazer do imã. Uma ocasião, um ser
extraterrestre, vou usar essa palavra, que vocês estão mais acostumados, né? A gente falou sobre o fato de que eles poderiam, até fui eu que reclamei uma ocasião, né, no meu processo probacionário, reclamando das minhas dores, digo, mas vocês saem interferindo na gente, que tem que mexer no que chama, o Trigueirinho chamava das sementes, né, que eles iam mexer naquelas sementes, implantar sementes, e aí eu digo, mas vocês estão interferindo no livre-arbítrio. Aí eles falaram assim, não, nós não interferimos no livre-arbítrio de ninguém. Vocês, antes de qualquer coisa, vocês pediram para serem lembrados de algo. Então, não existe, quer dizer, vocês enquanto alma, que a gente pensa que livre-arbítrio é da personalidade, esquece isso. Nós temos livre-arbítrio para expressar o que a alma traz. Não, o mais é dizer, né? Então, aí ele disse assim, não, nós induzimos a humanidade, e indução, indutor, ele tem essa coisa do magnetismo, né? Um motor, né? Tem um indutor, ele tem esse papel de magnetizar, né? Então, eles magnetizam. Você pode influenciar, mas a escolha é de quem é influenciado. Por isso, o livre-arbítrio seria nesse sentido. O mestre, ele magnetiza, e você pode aceitar aquele magnetismo ou não, ou estar aberto para ser atraído ou não. Então, a ideia do imã é interessante nesse sentido também. Gratidão, Zeca. Zé Carlos, pela contribuição. Alguém mais? Eu gostaria de fazer só uma colocação rapidinha. Por favor, Dalva, temos tempo. Amiga, O coração maravilhoso que você colocou lá dentro da alquimia, ele fica ali naquela energia maravilhosa. A minha pergunta para você, conectado à energia da essência da alma e não da personalidade, não é isso? sim, na verdade eu diria até assim, ele fica conectado com o espírito, que seria a mônada, né, o fogo elétrico, com a Uhum, personalidade a partir do nível etérico, né? uhum, Integrando um com o outro, porque, em última essência, a expressão do próprio Cristo vai ser na própria personalidade. Então, não existe uma negação, é uma complementação. Agora, apenas a personalidade ela precisa ser receptiva, porque ela está no nível mais baixo, né, o eu inferior, para isso, manifestar a vontade superior. É só isso. isso, mas todos os dois têm importância. A alma é um mediador, né? O Cristo é um E, mediador. É como eu e, entendo, e, né? Não sei se. e foi muito lindo, muito bonito, numa energia. Eu me projetei lá no coração e a sensação que eu tinha é que ele ficava mesmo fazendo aquela ressonância, mas não era a nível só daqui. É como se tivesse lá na minha origem, como se eu tivesse em Sírio, sabe? Foi muito forte, muito profundo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Gratidão da. Coisa boa ouvir a Dalva falar também. Sim, Eu acho que a Dalva trouxe um ponto importante, né? Porque a gente vai viajando para os mundos distantes, mas para trazer luz para a matéria, para que esse amor vibre através da nossa matéria e da matéria planetária, né? Então, acho isso importante para a gente enraizar, né? Trazer essa unidade da vida com o planeta. perfeito, Mesmo Sueli. porque, mesmo, Sueli, porque nós temos que ter consciência de que nós somos servidores. Nós temos que ter consciência de que nós aqui somos pontos de luz a serviço do plano e da raça. Nós não temos que nos menosprezar, nem nos enaltecer. Nós temos que buscar o equilíbrio dentro da alquimia. Então, o que me chamou a atenção nesse coração foi que ele irradiava a luz dos seres superiores que nos assistem
e que nos conectam, né? Alguns chamam de extraterrestres, mas para mim são meus irmãos, porque eu também sou extraterrestre, e você também é. Os servidores mundiais, nós não somos daqui, nós somos a serviço do plano e da raça. Então, eu fiquei Daqui a, muito emocionada com aquele viu, coração. Dalva? Daqui a pouco eu Sim, vou falar da missão deles, às 19h30, é, pelo SES. Não sei se você ai, receber. Vamos conversar sobre eles, com nossos irmãos cósmicos, tá que a gente bom, chama de extraterrestres. Mas tá bom. pegando essa ideia que Sueli trouxe sobre essa questão da alquimia, do coração, que Dalva também trouxe, o alquimista, ele obtém a pedra filosofal, entre aspas, mas existe também, né? Na Idade Média existia essa prática, ele a obtém na matéria. E na Agni Yoga é chamada de matéria lúcida, né? Nós precisamos tornar a matéria lúcida. Então, o alquimista, ele traz o espírito para a matéria. Então, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com a espiritualidade, porque eu venho de ciência, e também com essa origem alquímica. E quando eu conheci o trabalho de Hermes Trismegisto, foi que eu despertei espiritualmente, que aí eu vi a conexão da ciência com a espiritualidade, né? Embora há pouco tempo eu tenha recebido uma indicação tinha uma, não é que fosse uma falha, mas para a época era o necessário, mas tinha uma limitação no trabalho de Hermes, que ele fala que o todo é mental, né? Que é real. Mas só que nós estamos entrando, segundo os extraterrestres, na fase do mentalismo crístico. E um ser da hierarquia planetária, ele disse que o mentalismo crístico é porque, que é um taoísta, né? Ele diz porque para o taoísta, a mente e o coração são únicos. Não existe mente e coração. Coração e mente é uma coisa só. E o mentalismo crístico é o reconhecimento do coração na mente. Por isso, crístico. Então, essa relação, de novo, e os extraterrestres falam muito isso, sedes alquimista mor da vossa própria evolução, né, Celi? Então, eles falam dessa questão do ser alquimista. Então, eu acho que é muito forte essa ideia. Daí eu ter pincelado um pouco com a alquimia. Gratidão. Podem. O José Carlos levantou a mão novamente. Essa palestra agora que você vai dar no CES, ela é aberta ao público? É Ou aberta, vai ser pelo, No pelo, YouTube, né? pelo YouTube. Vai ser pelo YouTube. Se você é, qual- pudesse, Isabel, compartilhar com o pessoal, fica mais fácil. Porque Eu acho que até já está no grupo. Acho que já está, é mas que eu eu não posso faço parte do colocar. grupo. José Carlos, se você quiser entrar, né, no grupo da Ética Viva, você Ah, passa o telefone para o Obérico, ele me passa, tá bom? Porque assim eu você fica sabendo como, os nossos estudos, né, o ritmo, né, semanal e os encontros que nós temos, eu vou se pôr no for do seu chat, tá bom? interesse. Já Então tá, está, põe já no está no chat. grupo, sim, viu, Cecília? Tá, obrigado. se alguém puder compartilhar com o Zé Carlos, seria bom, porque como eu vou estar no movimento 7h30, 19h30, eu já vou estar começando. Então, Ele coloca o É, telefone aqui para mim, é. que aí eu posso mandar, tá bom? E já estamos nos dirigindo, né, para o nosso final, agradecendo imensamente a partilha belíssima do Albério. Vou colocar também o material, né, disponibilizar lá no grupo da Ética Viva. Muitos agradecimentos aqui. O Luiz Guilherme Vergara, ele teve que sair mais cedo, mas agradeceu, excelente apresentação, com muita clareza. A Dalva, Rosilda, vou pegar aqui o telefone do José Carlos. Enfim, antes de encerrarmos com uma meditação pela paz, que a Sueli vai fazer para a gente fazer esse fechamento de hoje, se despertar do coração para a contemplação muito mais profunda, né, do que os olhos físicos, me lembrou muito o primeiro
primeira centelha, né? Primeiro parágrafo do coração, que é ver com os olhos do coração, sentir o mundo. Então, é a nossa ponte, a hierarquia aos mundos distantes, e a gente tem que estar com ele muito bem afinado. Então, gratidão, Albério, novamente. Mas antes eu vou passar que são 3 convites. Amanhã, dia 24, né, como sempre, às 16 horas, teremos um encontro dedicado ao Mestre Mora e à Mãe do Mundo. Esse material também já foi a carta da Coordenação Internacional de Ética Viva Agni Yoga. E outro extraordinário, no dia 29, segunda-feira, às 19h30, que é o Dia Mundial do Coração. E ele será celebrado com o lançamento do e-book e Albério, a partilha, né, do florescimento da ação da Mãe do Mundo e da Mãe Cósmica. E vai ser, a facilitadora será a Lucelena da Silva Pereira. Então, esse Dia Mundial do Coração será segunda-feira, dia 29, às 19h30. A gente vai passar o card. Sueli falou alguma coisa? E todas as terças-feiras estaremos a Casa Urusvati sempre recebendo amorosamente para essa partilha aberta para quem desejar participar da meditação do coração e aprofundamento da ética viva. Então, gratidão a todos. Sueli, por favor, nos conduz ao nosso encerramento. Namastê, gratidão profunda a todos. Gratidão pela paciência. Gratidão, Albério. Então, a gente voltamos, né, a nossa atenção novamente para ampliar essa reverberação amorosa por todas essas conexões, o aspirar desta ponte de Antacarana, para que possamos expressar o amor cósmico na Terra e para que este momento de gratidão possamos emanar as melhores vibrações para o planeta através da grande invocação do ponto de luz da mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra, do ponto de amor, do coração de Deus. Flua amor aos corações humanos e que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz e cerre-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Namastê. Namastê. Namastê, gratidão a todos pela presença. Oi, Eliana.